gravando aí, só quem assiste só é a Irmãos, boa noite, graça e paz a todos. O Senhor mais uma vez nos conceda graça para compreender esse assunto que é espinhoso apenas devido ao nosso ego, né? E falo ego tanto dos homens como das mulheres. O assunto em si, quando nós somos regidos pelo Espírito de Cristo, ele é um assunto bem simples. Seria fácil da gente aceitar esse assunto, tanto para um lado como para o outro, se o nosso eu não atrapalhasse tanto. O grande problema dessa questão é o eu. As mulheres, e a mulher que trouxe o vídeo pode trazer, as mulheres não querem ser submissas aos maridos, falando do extremo das mulheres, e do extremo dos homens, muitos homens querem que as mulheres sejam submissas de uma forma que o Senhor não falou. No equilíbrio, o homem cristão, ele é um cabeça segundo Cristo. E a mulher cristã é submissa ao homem cristão, também em Cristo. Quando esse marido é um cristão de verdade. Quando essa submissão, ela não traz nenhum prejuízo para a mulher, ela só traz bênção, só traz benefício. O problema é que quando se fala assim, a autoridade do homem cristão, no geral, qual a ideia das mulheres? Nem sou mulher, mas já sei. É porque o homem vai querer mandar em mim tudo. Essa é a autoridade do homem cristão. Onde a mulher não tem individualidade, a mulher não tem voz, tem. Só que no Senhor, ela sabe que quando o marido dela é um cristão, é um homem que segue o modelo de Cristo, ela deve ser submissa a ele. E essa submissão não vai diminuir ela, vai exaltar ela. Tem várias mulheres hoje em dia que elas se dizem independentes. A gente vive num tempo que o pessoal chama de empoderamento feminino, né? Você já viu como é que uma mulher empoderada, não vou dizer nem feminino, que não é feminina, meio essa pessoal aí do empoderamento. Né? A mulher parece mais uns homens. Quando não parece uns homens, parece uma criatura aí diferente de um ser humano. Totalmente estranho, esquisito, totalmente deformado. O corpo totalmente alterado para poder parecer com outra coisa. No mundo onde as mulheres se sentem empoderadas, é assim. Mas no mundo onde o Senhor quer exaltar as mulheres, é diferente. O homem cristão, ele se sente abençoado quando ele se submete a Cristo. E a mulher cristã, ela se sente abençoada quando ela se submete ao seu marido cristão, que é submisso a Cristo. É bênção para os dois. Me digam qual é a preocupação de uma mulher cristã em ser submissa a um homem cristão. Todo respeito, não tem justificativa não. Agora, se o marido não é um cristão, aí eu digo, a mulher tem que ficar preocupada mesmo, né? Se ele não segue o exemplo de Cristo. Mas o que a gente vai tratar hoje especialmente é sobre um aspecto dessa autoridade do marido cristão que muitas vezes não é abordado. Às vezes quando a gente fala assim que o homem é o cabeça da sua esposa, parece que o homem é o cabeça da esposa apenas no sentido de mandar. Mas não é. O Senhor colocou uma responsabilidade sobre os ombros do homem que ele não colocou sobre os ombros da mulher. Assim como o Senhor colocou uma responsabilidade sobre os ombros dos pais que ele não colocou sobre os ombros dos filhos. Quando há uma decisão errada dentro de casa, quem é que paga o pato? É os filhos? Ou é os pais? São os pais. Eles falam pai e mãe, os dois. Porque o Senhor não colocou a responsabilidade de dirigir a casa para os filhos. Colocou para os pais. Então, quando o Senhor vai cobrar, ele cobra dos filhos. Ele cobra dos pais tomarem a decisão. Tomarem a frente. E assumirem a responsabilidade. Tá? A gente não vai conseguir desenvolver muito o assunto. Mas os poucos textos que a gente vai ler, em especial duas experiências aqui no livro de Gênesis, vão dar uma boa ilustração para a gente. Gênesis capítulo 2. Gênesis 1 é a criação, né? Gênesis capítulo 2 vai relatar como foi a criação do homem e fala também da criação da mulher. Observemos aqui, ó, verso 15, Gênesis 2. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar ou para o cultivar e o guardar, para cuidar do jardim do Éden. O Senhor tinha criado os animais e de tudo criou macho e fêmea, né?
Aí quando criou o homem, estava lá o homem, e o Senhor disse, está aqui o jardim. Colocou o homem no jardim, o homem que ele tinha feito. Ele criou um jardim para esse homem e colocou lá dentro. E disse, agora tu vai ficar ocupado em cultivar e guardar esse jardim. Tu vai ficar de olho aqui nas coisas. Era um prazer, disse que o trabalho de Adão era prazeroso. Apesar de que a maioria dos trabalhos hoje em dia é fatigante, mas todo mundo aqui sabe que tem um trabalho que você gosta de fazer. Você faz e acha bom. Não é um fardo. Então aqui Deus fez o homem e o colocou no jardim do Éden. No verso 16, diz que o Senhor dá uma ordem para o homem. Ele não dá uma ordem para o homem chamado ser humano, não. Ele dá uma ordem para o homem, sexo masculino. E ordenou o Senhor Deus ao homem, ao macho, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Veja aqui que o Senhor colocou ele no jardim. E no jardim tinha vários tipos de frutos, de vegetais para ele comer. E o Senhor disse assim, de toda a árvore do jardim tu pode comer, fica à vontade. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Para quem é que Deus está falando isso? Para o homem ou para a mulher? Ou para os dois? Ele está falando para o homem, para o macho. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela pode comer. Ou, dela no caso não pode comer, né? Perdão. Dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente vai ter morte. Tu está vivo, tu está pleno de saúde, pleno de vigor, uma mente potente, uma percepção aguçada, uma moral elevada, um corpo físico forte. Adão disse que tinha a cutis rosada, era um homem saudável. Ele era pleno de saúde física, mental e moral, era um homem perfeito. E o Senhor pegou um lugar perfeito, plantou Deus no jardim na banda do Oriente, né, chamou de Éden, e colocou esse homem nesse jardim, e para esse homem ele deu uma ordem. Ele disse, tá vendo aqui esse jardim maravilhoso, tá? De toda árvore que tu tá vendo aqui, tu pode ficar à vontade para comer. Com regra, ninguém está dizendo que é para comer toda hora. Tu pode comer. Está liberado tu comer dessas árvores, dos frutos dessas árvores. Mas há uma árvore da qual eu te proíbo comer, porque comer dessa árvore vai te trazer morte. Que era algo, uma novidade para o homem. Esse relato aqui parece à toa, sobre o tema que a gente estava falando. Mas observe. E disse o Senhor Deus. Ó, que versículo é esse aqui? Gênesis 2,17. Aí quando a gente vai para o 18, o que acontece? E disse o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só, ele está sozinho. Os animais têm aí as suas parceiras, né? O homem está só. Não é bom que o homem esteja só. Pelo menos lá naquele tempo não era bom, né? Porque tem que se decidir toda hora. Mas Paulo fala que é melhor que no caso, né? Tem hora que é melhor ficar só. Aí diz aqui, não é bom que o homem esteja só, ele está sozinho. É um homem santo, perfeito. Vou criar uma mulher santa e perfeita para ele também, para ele ter uma companheira, né? Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. O que é idônea? Capaz. É uma pessoa que seja capaz de ajudar ele, compartilhar a vida com ele, as alegrias, o trabalho com ele. Farei para ele. Então, aqui ela é criada. Aqui nessa ordem ela não estava criada ainda. Quando o Senhor dá a ordem, Eva ainda não havia sido criada. O Senhor dá a ordem, aí depois ele cria Eva, cria a ajudadora, a mãe de todos os seres viventes. Mas a ordem foi dada para Adão. Ela sabia. Observe. A ordem foi dada para Adão. Foi Adão que falou para ela ou foi Deus que falou por Deus para ela? Adão é que tem a incumbência de instruir a casa dele. É Adão que fala para Eva. É justamente essa a questão. Mas aí o Tadeu falou? Falou, ela sabia. Isso aqui é a questão que eu estou querendo levantar aqui para os irmãos e irmãs. Quando Deus deu a ordem, Ele não deu ordem para Adão e Eva. Ele deu a ordem para Adão. Mas como é que Eva ia saber? Porque o papel de instruir a casa e de dirigir a casa era de Adão. Então, quando ele cria Eva, Adão é responsável por instruir Eva, que é a mulher dele.
Não era necessário, por exemplo, que o Senhor fosse lá instruir Caim e Abel. De quem era o papel de instruir Caim e Abel? De Adão e Eva. O papel de instruir a esposa é do marido. O papel de instruir os filhos é dos pais. Porque quando Deus for cobrar, vai cobrar de quem? Quando acontece o pecado, olha, Gênesis 3, verso 8. E não vai pegar todos os versículos, né? Versículo 8. Depois que pecaram, comeram lá do fruto proibido, a glória se foi, né? E se encontraram nus, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se. Quem se escondeu? Esconderam-se é plural, né? E aqui diz Adão e quem? Foi os dois que se esconderam, não foi só um. Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores. Por que a ênfase que Adão e sua mulher se esconderam? Deus chamou por quem? Adão. E chamou o Senhor Deus. Deus ficou assim, Adão, Eva, cadê vocês? Não. Adão, onde estás? Ele não perguntou por Eva. Ele perguntou por Adão. Ele disse tipo assim, cadê o responsável daqui? Você chega na loja e dá um problema, o que é que você faz? Você pode chamar quem? O gerente, né? Você diz, eu quero o responsável por aqui, ó. Porque o fulano tal errou, mas tu é responsável por esse setor, por essa loja. Quem responde é tu. Mas eu não fiz nada justamente. O que é que tu estava fazendo? O que é que tu estava olhando aqui? Porque a responsabilidade é tua. Esse é o lado do ser cabeça que às vezes homens e mulheres não atentam. O homem na cabeça não é só no sentido de dar diretrizes e de dizer para onde deve ir e o que deve fazer. É também de assumir a responsabilidade. É dizer, a responsabilidade é minha. Eu tenho que tomar a decisão final porque se acontecer algo de errado, vai cair nas minhas costas. Se cair de certo, bom. Vai cair nas minhas costas como marido, como cabeça da minha casa. Mas se eu tomar uma decisão errada, ou se alguém tomar uma decisão errada, vai cair nas costas de quem? É duro também. Antigamente, quando o filho fazia uma coisa errada, o mau nome caía para a mulher, era para a esposa, era para o marido. Olha, esse aqui é o filho que foi tal filho. A família carrega o nome do marido, né? Nos Estados Unidos, é porque aqui geralmente não usa-se muito isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, aqui se pegar aqui o irmão Vasconcelos da Rosílio, se pegasse os dois aqui nos Estados Unidos, ele não seria conhecido por Raimundo e nem era por Rosílio. Era o senhor e senhora Vasconcelos. Carrega o sobrenome dele. Mas também quando acontece alguma coisa, cadê o senhor Vasconcelos aqui? Por quê? Porque aconteceu um negócio aqui, eu quero falar com ele. O pepino quem tem que resolver era ele. Poxa, né? Tu carrega o nome da família, a autoridade é tua, mas a responsabilidade também de responder é tua. É por isso que eu citei isso aqui, ó. Adão e Eva se esconderam. Mas observe isso. O Senhor dá instrução para o homem. Ordenou o Senhor Deus ao homem para não comer do fruto. Ao homem, não é ser humano, o homem. Adão, verso 16. No verso 18, ele faz a ajudadora. Verso 18, ó, é o seguinte, né? No 16 ele fala para o homem para não comer do fruto. No 18 ele faz a mulher. Quando acontece a queda, aí para quem é que ele vai? Até quem ele vai? Ele vai cobrar de quem? Ele procura, os dois se esconderam, Adão e sua mulher, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, Deus não procurou Adão porque foi só Adão que se escondeu. Deus procurou Adão porque foi para Adão que ele disse, não é para comer do fruto. Agora é teu papel tu instruir a tua esposa. Esconderam-se os dois. Mas quando ele pergunta, Moisés diz assim, e chamou o Senhor Deus a Adão. E disse-lhe, onde estás? Por que onde estás? Deus não sabia onde é que Adão estava? Lembra essa expressão aqui, ó? Passeava no jardim pela viração do dia? Era um hábito. Era um costume, era um momento de encontro entre Adão e Eva. E o Senhor, no caso, né? Aí, quando Adão e Eva não se vão encontrar com o Senhor diz, Adão, onde estás?
Ele não chama por Eva. E pergunta, Deus já sabia que Eva tinha comido o fruto? Não é onisciente? Ele sabia, mas ele disse, Adão, onde é que tu tá? É para tu vir. Culto matutino e vespertino. Quem é que deve dirigir o culto? É o marido, é o cabeça. Não é? Está escrito que é o pai de família, o cabeça que deve chamar a família e colocar a família para fazer o culto. É a responsabilidade dele. Aí se Deus vai perguntar por alguém lá no culto, ele vai perguntar por quem? Cadê teu filho? Cadê? Adão? Cadê teu filho? Adão? Cadê teu esposo? Chama teu esposo fazer o culto? Tu reuniu a tua família? Ele vai cobrar do cabeça. E disse, onde estás? Cadê tu? Aí lá vem aquela questão, né? Adão vai dizer que, não é porque nós ouvimos tua voz no jardim e porque estávamos nus, nós tivemos medo e nos escondemos. Aí o Senhor vai começar a conversar com Adão, Eva e a serpente. Só que primeiro ele chama para a responsabilidade Adão. Quando ele chama Adão para a responsabilidade que Adão diz, que é porque ele estava nu e tinha medo do Senhor, porque ele estava nu, aí você diz assim, acaso comeste do fruto que eu te ordenei não comer? Ele não diz assim, que eu ordenei para vocês, ele disse, eu te ordenei não comer? Comer do fruto. Quando o Senhor agora vai aplicar a sanção divina, a pena divina, devido ao pecado que foi cometido, aí ele fala com a mulher, e a mulher diz, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, ou concepção, viu? Com dor darás à luz filhos. Então não era para ser a dor que é hoje. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ele estabelecerá as diretrizes. Ele dirá o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Observe que aqui está implícito o princípio do marido cristão. Não é porque o homem sabe que agora tu tem que fazer isso e aquilo, toda coisa, e a mulher deve atender, porque primeiro ela é submissa a Deus. Depois é o marido que é submisso a Deus. Então, o teu marido te governará. Ele vai tomar as decisões. Ele vai dar as diretrizes do teu lar. Mas por quê? Quem foi comer do fruto? Foi ela? Foi ela quem comeu do fruto. Quem foi que foi enganada? Eva. Adão foi enganado. Qual foi o engano que Eva cometeu com Adão? Esse ele é quem sabia primeiro de quem é? Eva disse assim, por acaso? Olha que Adão, meu amado, esse fruto maravilhoso que eu achei no jardim, achei por aí. Foi? Não disse que Adão, na hora que viu ela com aquele fruto, disse, é o fruto proibido. Aí olha para a mulher dele e disse, vou perder minha esposa. E agora só eu comi, não aconteceu nada. Aí disse, agora eu não vou entrar junto. Vou perder também. Ele não comeu enganado, ela comeu enganada. Observe. O teu desejo será para o teu marido. Ela se deixou ser enganada, ele não sabia. Ela sabia também, não foi nem enganada. A grande questão, o pecado, ele ludibria a gente. Tem coisa que a gente sabe que é pecado. Estou brincando para isso. A gente sabe que é pecado. Mas de alguma forma a gente se deixa seduzir por aquilo. E acaba convencendo a mente que aquilo ali é certo. Não, mas não tem problema, pode ser. É assim que Satanás faz. Ele pega algo que você sabe que é pecado e procura colocar numa situação em que parece ser justo. Ele pega, por exemplo, um marido que foi traído, né? Tá, ou a esposa. Pega lá o marido, foi traído. Aí diz, mas rapaz, tá aí, a mãe te traiu, trai também. Aí o que a pessoa diz? Mas rapaz, tá certo, ele não foi traído. Mas todo mundo sabe que trair é errado. Se alguém for traído vai achar ruim. Mas o diabo criou uma situação que faz parecer para a pessoa que está certo fazer aquilo. Não, rapaz, teu marido não te dá atenção. Tu tá certinho de fazer isso. É o que Satanás bota na cabeça. Certo. Meu marido me dá atenção, eu vou dar atenção para quem me dá atenção. Não, mas não é pecado do mesmo jeito. E ele vai e bota uma pessoa para dar atenção. Ele só desenha a situação para parecer não ser uma coisa tão grave. Porque senão, se ele viesse dizendo que é veneno, tu tomar, tu vai morrer. Quem fica
querer tomar. Ele não fala que é Ele só é assim, mas deu um pouquinho, não é nada demais. Tu vai ver como vai ser bom no final. Ele vai ludibriar, o pecado é para isso. Então ele engana Eva. Como ele engana Eva, o que é que o Senhor disse? Agora o teu desejo será para o teu marido. E ele vai dar as diretrizes da tua vida, ele vai ser teu cabeça. Quanto casado tem que estar consciente disso. Teu marido vai tomar as decisões da casa de vocês. Eu não peguei a questão da serpente. Viu? E Adão disse o quê? Porquanto deixa ouvir a voz de tua mulher. Qual é a pena de Adão? Qual é o motivo da pena de Adão? Porquanto deixa ouvir a voz de tua mulher. Aí abre um parêntese. Quer dizer que não é para o marido ouvir a esposa em momento algum? Quer dizer que a mulher não pode falar mais? Quando ela fala uma coisa que induz o marido ao pecado, não é para ouvir? E a fala de Eva foi para levar Adão à santidade ainda mais? Não. Foi para levar Adão à transgressão. Então, o Senhor disse o quê? Eu te falei para não comer do fruto, tu instruiu a tua mulher comeu do fruto e fez tu pecar contra mim. Então, já que tu deixa ouvir a voz da tua mulher e não deixa ouvir a minha voz, e comeste da árvore que ele falou para Eva que te ordenei não comer, falou daqui da árvore? Falou? Não falou não, ele falou para Adão. E comeste da árvore que eu te ordenei, eu falei foi para ti, não foi? Disse que eu não te falei. Eu falei para ti que não era para comer. E tu falou para tua esposa. E a tua esposa comeu e levou para ti e tu comeu. Tu deixa ouvir a voz dela, quando ela te induziu ao pecado, não deixa ouvir a minha voz, e comeu do fruto que eu te proibi. Eu te dei liberdade para comer de todo fruto que tinha no jardim. Mas tu escolheu comer do fruto que a tua mulher disse que era para tu comer. E rejeitou os outros. Porque não era fome. Porque era como se tivesse 1000 árvores lá dentro e o Senhor disse, não pode comer de uma, mas de 999 pode. Qual a justificativa para comer do fruto proibido? Não tinha fome? Não estava passando necessidade? Engraçado, Maurício, que quando é uma coisa proibida, parece que você tem mais coisa para fazer. Por exemplo, Eva, quando separa o seu esposo, o seu marido, foi o que ela foi? A primeira coisa que ela foi ver a árvore, porque o fruto era muito lindo, né? A gente não sabe que fruto é. Mas ela se admirou e ficou de frente àquela árvore, tudo os tempos ficou conversando, porque essa mulher resolveu a mente dela. E quando a pessoa trai, o marido trai, primeiro o que ele fala, a situação que ele está passando. Aí o Satanás vai e lança, está entendendo? Para que a pessoa caia, o vice-versa caia na tentação. Ele admirando demais, né? Está admirando demais, que alguma coisa aqui. Deixa eu jogar aqui a rede. Olha só. De novo, ele ordenou a Adão. Aí vem, dizendo para não comer dela. Dizendo aqui, não comerás dela. Agora pergunta, ó, maldita é a terra por causa de? É de vocês? É de? Ti homem ou ti mulher? Homem. Oxe, mas quem comeu não foi Eva? Mas o Senhor foi cobrar foi de Adão. A terra maldita é por causa de tu. Aí como se, um exemplo, se Adão respondesse, não, mas quem comeu foi Eva. Eu disse, mas tu é o cabeça, tu é o responsável. Eu falei, foi para ti. A responsabilidade é tua. Tu instruiu, ela instruiu. A gente já conhece alguns textos. Se Adão não tivesse comido do fruto, o que teria acontecido? Deus não poderia dar uma outra mulher para ele? Poderia. Maldita foi a terra por causa de Eva? Não, maldita foi a terra por causa de Adão. Quem está dizendo é o Senhor. Maldita é a terra por causa de ti. Porque se tu tivesse permanecido filho, é como se eu estivesse falando assim, eu te daria outra mulher. E a terra ficaria em paz. Mas não, tu cedeu. Então a culpa é tua. Mas quem comeu primeiro foi Eva. Ninguém aqui está tirando a responsabilidade de Eva. Nem Paulo tira. Paulo inclusive diz, quem comeu do fruto? Eva. Quem é que sendo enganada pela serpente e depois levou o fruto para o marido? Eva. Eva tem a responsabilidade dela. Mas aqui o Senhor está cobrando de quem? Do homem. Ele diz, a terra é maldita, a culpa é tua. Eu poderia mudar a situação se tu tivesse permanecido fiel.
Lembra lá que a Bíblia faz a associação do primeiro e do segundo Adão, lá em Romanos? Ou é da primeira e da segunda Eva? É o primeiro e segundo Adão. É o Adão que o Senhor criou e depois Jesus Cristo. Ele faz comparação com Eva. Ele diz que o pecado entrou no mundo por um homem ou por uma mulher. Por um homem. Ele não contou Eva, não. Ele contou o Adão. A culpa é tua. O pecado entrou aí por tua causa. Se tu tivesse permanecido firme, eu tinha te livrado. Mas a culpa é tua. E ele não disse assim, e a terra agora é maldita por causa de vocês. Não botou pro lado, não. É Foi. tua mesmo. Não tem de cá, não foi nós. Porque os irmãos já viram essa passagem. Lembra que o Senhor pergunta para Adão e Adão diz assim: a mulher que tu me deste comeu do fruto e me deu e eu comi. Aí ele vai perguntar para a mulher: mulher, por que tu comeu do fruto? Aí a mulher diz assim: a serpente. Né? Um joga a culpa no outro. O que é que o Senhor faz? O Senhor dá a pena de cada um. Mas quando chega em Adão, ele diz: a culpa da maldição da terra é tua. Não adianta eles virar para Eva e dizer: não, mas foi ela. Senão, a culpa é tua. Era tu que tinha que permanecer firme. Tu que é o cabeça. A autoridade é tua. A responsabilidade também é tua. Então eu vou cobrar de ti. Já viu como é certo? Ele era ou não era o cabeça? Era. Mas o cabeça não era só um sentido de mandar, não. Ele instruiu ela. Porque Eva não poderia ter pecado sem simplesmente ter consciência. Tá aí. Ela sabia. É tanto que pecou. Ela tinha instrução vinda do esposo dela. Mas o Senhor cobra dele. Diz: tu é quem dá as diretrizes? Sim. Mas tu também é quem assume responsabilidade quando alguma coisa der errado. Tem que assumir teu papel. Tu instruiu? Instruiu. Mas ela pecou e te levou a pecar. Tu decidiu pecar por causa dela? Então a culpa é tua. Agora, se ele instruiu e ela pecou sozinha, o Senhor ia cobrar ele? O Senhor ia dizer: maldita é a terra por causa de ti. Se Adão instruiu Eva, Eva comeu do fruto e levou para ele e ele não comeu, ele não ia dizer isso, não. Ele ia dizer: pecado de Eva. Tu tá livre, meu filho. Tu foi justo. Tu foi obediente. Fica tranquilo que eu vou cuidar de ti. Mas, uma vez que ele comeu do fruto que ela levou para ele, a terra é maldita por tua causa. Aí, outra ocasião, que é basicamente o mesmo relato ali do começo de Gênesis. É praticamente a mesma coisa. Só que com o relato agora do patriarca Abraão, né? Quando era chamado ainda só de Abraão. Todo mundo sabe que no começo ali Adão tinha dificuldade de ter filhos, né? Uma vez que ele e Sara eram avançados em idade. Só que Adão já tinha 89 anos. Se não me falha a memória. O pastor Jones, no livro Estudo sobre Fé, ele comenta a questão da idade. A Sara está com 90 e a Nath, Primeiro ou na segunda vez? ah não, É porque ele faz duas promessas. é Ele promete, aí eles se adiantam, aí na outra. foi quando Isaac nasceu. Isaac, filho da família. Então disse Abrão, o patriarca, disse para o Senhor. Isso aqui, se você pegar o capítulo 14, é o capítulo lá da guerra lá contra aqueles 5 reis, né? Que o Senhor disse que ia abençoar ele e tal. Aí ele pergunta: Senhor, Deus, que me há de dar? O que é que eu vou receber de bênção? Porque eu não tenho filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ou seja, quando eu morrer, quem vai assumir minhas coisas não é o meu filho, que é o natural, né? Quem vai assumir é o meu criado. É um que nasceu aqui, veio aqui do meu povo. Sério. Que não era essa casa dele, não. Tinha um servo deles. O meu servo vai ser o chefe agora. Cadê eu? Eu não tenho filhos. Verso 5. Então o Senhor levou para fora e disse: olha para os céus. Naquele tempo dava para ver estrela direito, né? Não é igual um pouquinho que a gente vê hoje, não. Olha para o céu. Conta as estrelas se tu pode contar. Tenta contar as estrelas. Não mais nada, um monte de estrelas, né? E disse-lhe: assim será a tua descendência. Promessa de filho ou não é? Olha a promessa aqui. Assim será a tua descendência. Ora, agora capítulo 16. Para resumir, né? Sarai, ainda não era Sara, era Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos.
E já eram dois avançados em idade também. Mas Abrão tinha uma serva egípcia, que também era serva de Sarai, obviamente, né? Cujo nome era Agar. Sarai quem é? Mulher de Abrão. Não dava filhos, mas tinha uma serva. Só que tem uma serva bem aqui. Tem uma mulher que pode dar filho. Olha a ideia. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz. O Senhor impediu Sara de dar a luz. Mas o Senhor não acabou de dizer que a descendência dele ia ser assim como as estrelas do céu? E quem era a mulher dele? Não era Sarai? Pois é, mas ela... E o Senhor ia fazer Abraão cometer um adultério para poder ter filho. Não é estranho isso? Irmão, tu não tem filho não, né? O Senhor vai te abençoar que você, teu marido vai ter filho. Mas ser com outra mulher, viu? Fora do casamento. É loucura isso, irmão. Ele não prometeu. E olha que interessante. O Senhor ainda diz para ele. Vê assim aqui. Esse é um pouquinho mais rápido. Que aquela expressãozinha lá, quando diz assim que e Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Lembra dessa expressão? Que é até usada em Gálatas. É porque Abraão creu na promessa do Senhor de que ele ia ter filho. Foi aqui. Quem não creu foi Sara, mas Abraão creu. Diz assim, e Abraão creu no Senhor, Moisés relata. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu nessa hora. Que o Senhor prometeu, disse, olha para o céu, olha para as estrelas, tenta contar, assim vai ser a tua descendência. Ele acreditou e o Senhor, isso aqui vai ser te imputado por justiça porque tu creu. Agora observe. Quando o Senhor disse para Adão, não comer do fruto, Adão creu ou não creu? Creu, ele não comeu do fruto até então. Depois que a mulher comeu, que levou para ele, que ele comeu, não foi? Observe aqui, Abrão, quando o Senhor prometeu que a descendência dele seria conforme as estrelas do céu, ele creu ou não creu? O texto disse que ele creu. E o Senhor disse, tu é um homem justo, porque tu creu no que eu falei. Mesmo sem ter filho, mesmo já sendo velho, tu é justo. Tu creu, tu sabe que tu vai ter filho. A tua mulher não creu. A mesma coisa que Eva fez com Adão, a dele fez com ele. Sarai fez com ele. Se ele fosse a esperteza de Nossa Senhora. Observe aí, ó. Aí qual é o problema? E ele possuiu Agar. O que Sarai fez? Sarai deu a ideia para Abrão de se deitar com a serva deles, que era Agar, que podia ter filhos, que segundo ela não era impedida de ter filhos. Diz, deita com ela e por meio dela nós teremos nossos filhos. E ele possuiu Agar, de acordo com a ideia de quem? De Sara. Sara era o quê? Bem, ele deixou de crer. Mulher dele. A mulher dele disse o quê? Adultera. Dorme com outra mulher. Faz sexo com outra mulher e tem um filho. E o filho vai ser nosso. E ele assim. De quem foi a ideia? De Sara. Observe isso aqui. A ideia foi de Sara. E vendo ela que concebera, Agar, foi sua senhora. Essa ideia a mulher de hoje não. Raramente aparece não para ver essa ideia. Assim. Ó, então, depois que Agar teve, ele possuiu Agar, ele teve relações com Agar. Você pararam para perceber essa expressão possuiu? Geralmente, como é que eu ouvi falar? Essa aqui é minha esposa, né? Ou minha mulher. A mulher fala assim, esse aqui é o meu marido, o meu esposo, né? Esse aí é pronome possessivo, né? Em português. Essa aí é possuída. Agora, Sarai era de Abrão. Sarai diz para Abrão deitar com Agar. Quando Abrão deita com Agar, é como se Agar passasse a ser mulher de Abrão. Como se ele era casado com Sarai. Aqui ele comete adultério. E ela, Sarai, comete adultério junto porque foi ela que instigou. Você instigar um crime, você é cúmplice. Só que quando Agar concebe, quando ela fica grávida, e depois já dá a luz do filho, ela está grávida, ela fica lá esnobando, menosprezando, desprezando a sua senhora.
Porque agora ela era serva, mas agora ela se considerava mulher de Abrão, e estava grávida, e Sara não estava, mas a ideia foi de Sara. E ela agora diz, olha, estou grávida, do teu marido, e tu não pode ter filho. Sou melhor que tu. Ele vai preferir eu do que tu, porque tu não pode dar filho para ele. A ideia foi de quem? Foi de Sara. Sarai até então. Aí vocês vão entender porque que eu estou insistindo nisso. E Maurício, Tá vendo o que o pecado causa? Pareceu uma vantagem, não foi? Pra Sara? Não tem filho, mas... ele Era a como, vontade de ter filho, né? ele como cabeça se deixou. Essa é a questão. Oxe, minha mãe ia querer na certeza. Mas ele é o O cabeça. BLB, não. ô, meu irmão. Outro mulher que não quer. Observa aqui, ó. Vamos lá. mulher que não tinha filho era cabeça, amaldiçoada, né? É, se sentir assim. Só que o Senhor prometeu. Foi. E se o Senhor fez a promessa para Abraão, Abraão não fala para Sara? Com certeza. Aí observa aqui, ó. Ela que não ficou. Foi burra. A mulher que teve a ideia, quem foi? Sarai. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti quem? Abraão. Mas peraí, mas a ideia não foi tu? É como se Abraão dissesse assim: Mas tu aceitou. mas a ideia não foi tu? Não foi tu que disse? Que era para me fazer? Agora que eu fiz, tu vem botar a culpa em mim? Mas ele era o cabeça. Essa é a questão. A culpa é de quem? É de Abraão. Quem comeu do fruto? Primeiro não foi Eva? Mas de quem foi que o Senhor foi cobrar? Foi de Adão. Quando Sarai deu a ideia para ele, era para ele ter deixado de escutar logo ela, olha, para com essa conversa bem aí. Cala a boca, tá querendo fazer adulterar. Aí tinha subido a promessa de Deus. Deus já tinha falado dele cortar esse número. Pronto. Essa é a questão. Quando o Senhor falou para Adão: não come do fruto porque tu vai morrer, se tu comer. Ele creu. É tanto que ele não comeu até que Eva comeu e ofereceu para ele. Quando Eva falou para ele comer, ele comeu. Abraão, quando o Senhor disse para ele, ó, olha para o céu, conta as estrelas. Se tu consegue contar, tu olha nas estrelas, a tua descendência vai ser assim. Ele creu e o Senhor disse: tu é um homem justo porque tu creu. Ele creu. Mas na hora que Sarai disse assim: como eu não posso ter filho? Mesmo o Senhor prometendo, tu pode estar com a minha serva. E Abraão disse: acabou então. Nessas alturas ele deve ter observado. Eu vi as estrelas, pode ser da serva, né? Não foi isso que o Senhor disse. Ele não era adulterar, não. Claro. Nada. Essa ele foi Ele está ordenando. dizendo isso. Pois é, ele também não era bem convertido, não, né? Esse é o ponto. Lembra de Se Davi? fosse convertido, ele não ia querer adulterar, não. Lembra de Davi? Não está escrito que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Mas quando ele adulterou com Batseba, era segundo o coração de Deus? Quando ele praticamente mandou matar Urias, era segundo o coração de Deus? Não. Samuel era ou não era um homem de Deus? Samuel. Profeta de Deus, não é? Mas quando foi para escolher o rei de Israel, lá na casa de Jessé, por um momento ele descreu. Ele saiu lá escolhendo. Ele disse: é o primeiro, é mais bonito, é mais formoso, é forte, é guerreiro. O Senhor disse: não, esse aí não. Vem o segundo, ele disse: é esse aqui, esse aqui. Você disse: não, esse aí também não. Vem o terceiro, ele disse: é esse aqui, pode ser. Vai passar isso, vou calar minha boca logo, porra, já errei mesmo. Deixa o Senhor dizer quem é, que eu estou. E o Atos dos Apóstolos, de Ellen White, eu não lembro a página, diz que Samuel é a prova de que mesmo um homem de Deus, quando regido por seu próprio juízo, ele erra. Ah, não, eu sou um homem de Deus. Eu digo: mas se tu ficar confiado nisso, tu vai errar. Samuel errou. Ainda bem que ele não chegou e ungiu logo o homem, senão Isso quer dizer que qualquer um está sujeito a errar. qualquer um. Adão foi criado perfeito. Abraão, o pai na fé, Abraão, pai da a quem foi imputado justiça, né? Jacó. Rapaz, é muitos homens. Vocês olham a história dos homens santos de Deus, Tinha errado. a maioria deles tem erro. A gente olha para Jesus e não vê erro. O profeta que foi que pegou Leão, não sabia. Era profeta, né? Então olha só, Aí tem observa gente- aqui, ó. Tem gente que pode pensar, Ellen White era perfeitinha, ela também não. Ele disse: não. Tem os momentos dos erros. Agora naquilo que foi inspirado, não. Aí foi Deus que, pelo seu Espírito, aí não tem como. Mas aí está o relato. E a inspiração, isso aí. Agora quando Adão cometeu
o adultério, podemos considerar uma inspiração de Deus? Não, aí é uma questão dele agora. Então disse Sarai, a mulher que teve o plano, a mulher que teve a ideia, disse a Abraão: meu agravo, essa desonra que eu estou sofrendo da minha serva é culpa tua. Ele está dizendo isso. Ela está dizendo isso. Meu agravo seja sobre ti. Aqui é linguagem culta, linguagem popular. Essa desonra que eu estou pegando aqui, a culpa é tua, viu? Que eu tô aqui é o cabeça. E ela não mentiu. Ela pode até ter tido consciência. Eu não sei se ela teve consciência. Mas ela não mentiu, não. As primeiras vezes que eu li esse texto, eu fiquei de... Mas como a mulher não é ousada? Ela tem um plano. Ela disse como é que é para um fazer, um e faz agora, a culpa é do homem. Aí eu fiquei... E será que os outros, os vizinhos, será que não sabia que a empregada estava tendo um filho? Será que ela não apareceu buchuda diante dos olhos das pessoas? Com certeza. De quem é esse bucho aí dessa empregada do Abraão? Que vergonha, né? É do meu senhor. Não, é do Abraão, isso aí que é metido da santa aí, ó. E a culpa era dele, porque a mulher naquele tempo era submissa ao homem. Você entendeu? Se você fala assim, não, acabou. Mas ele aceitou. Ele poderia dizer, eu não vou. Como é que ela ia obrigar ele? Pois é, ela... Então, minha serva pus eu em teu regaço. Ela não assumiu aqui? É. De novo. Assim como Eva, ninguém está tirando a culpa de Sarai. Eva comeu do fruto e dizendo, não, Eva é inocente. Não, não é inocente não. Mas a responsabilidade da maldição da terra é de Adão. Aqui, quem teve o plano foi Sarai. Mas quando ela disse assim, a minha desonra é culpa tua, porque eu pus minha serva em teu regaço. Aqui ela assumiu a culpa. Mas aqui ela jogou a culpa em Abraão. Eu coloquei minha serva em teu regaço. É tipo assim, eu coloquei a minha serva à tua disposição para tutela por mulher e ter um filho. Eu errei, mas tu não me corrigiu na hora que eu errei. Tomou a posição dele. A Tu era o tradução- homem, tu tinha que me corrigir. A tradução da minha Bíblia fala assim, tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. É porque ele estava sendo, ó, Coloquei minha serva entre teus braços e desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Só que diz assim, o Senhor julgue entre mim e ti. Mas como é que ela está querendo dizer? É tipo assim, a culpa é tua. É toda, A culpa é tua. toda ela estava recebendo pancada em cima por causa desse caso, e com certeza ele também. Para chegar a esse ponto aí, ó, a culpa é tua. Até a serva que tu embuchou ela aí, o filho dela tá falando mal de mim agora. Agora vamos ficar o caráter de Abraão, as outras coisas que fez nas situações, Então. se o cara quer o líder da cabeça, eu também posso, porque abriu uma brecha aí, né, para as pessoas também fazer esse tipo de caso também. Os outros. Isso que aí foi o fato de Deus ter dado, pedido que dele para ser sacrificado, foi a segunda chance de prova que o Senhor deu para ele, porque nessa daí ele foi reprovado, né? Passou. Passou. Aí Deus deu mais uma prova realmente, a confiança que ele Para ele ter Porque Deus apareceu para ele uns 25 anos, não foi? Foi 25 anos antes ele de dar a promessa. Aí depois, quando estava um ano antes de nascer, ele apareceu de novo. Não foi, não. Ele deu a promessa que ele ia ser pai de uma descendência. Aí 25? foi, acho que mais ou menos isso. Não recordo bem, mas foi um tempo bem longo, porque ela achou que estava demorando. E ela resolveu dar a criada, porque ela achou que estava demorando, que talvez a promessa não ia se cumprir, não confiou, né? Não esperou, não teve paciência. E aí, E não gostava dele também não, porque a mulher tem um marido, tem outra mulher. aí com um ano antes do menino nascer, o Senhor apareceu de novo, lá nos Canarás. ela quis fazer a parte de Deus, né? Ela foi na frente do Senhor. Verdade. Então olha só, vamos pegar aqui a maldição lá que o Senhor deu para Adão. E disse a Adão, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher e comeste do fruto que te ordenei não comer, não é simplesmente porque Adão ouviu Eva, é porque Adão ouviu Eva quando Eva
falou para Adão pecar. O problema não foi que Abrão ouviu sua esposa. O problema não é esse. Uma mulher cristã vai ter horas que ela discorda. Entenda que eu entrei com o sentido aqui, para depois não distorcer. Vai ter horas que a mulher cristã ela vai discordar do marido para benefício dele. Porque ela vai olhar por um lado que ele não está vendo e dizer, amor, meu esposo, sei lá como é que se chama. Atenta para isso aqui. A mulher sabe edifica a casa, não edifica? A mulher pode, de repente, ter sabido de uma coisa, ter chegado ao conhecimento dela uma coisa, que não chegou ao esposo e de repente ela chegou, está acontecendo isso, isso e isso. Para quê? Para ele tomar a decisão. Para ele dizer, eu não sabia dessa informação. Já sei da informação, agora eu tenho capacidade de tomar a decisão melhor. Só que o que fez Eva? Eva não foi aconselhar Adão a fazer uma coisa boa. Então a maldição de Adão, por quanto deste ouvido a tua mulher, quando tua mulher te deu o conselho para tu pecar, a terra é maldita por tua causa, não é por causa da mulher, não é por tua causa. Quando chega em Abrão, atende para isso de novo. Sara dá o conselho. Sara é que diz para ele se deitar com a serva. Adão cedeu. Adão é quem tinha o papel de restringir. Adão é quem tinha o papel de dizer, não, eu sou responsável por essa casa, eu sei que se eu fizer isso vai trazer opróbrio sobre o meu nome, opróbrio sobre ti, tu vai ser desprezado, essa mulher vai te tratar de todo jeito, te menosprezar, e depois tu vai jogar com o pininho. Além da maldição de Deus. Além da maldição de Deus. Então, Abrão, como um homem experiente, que ele não é um menino, era um homem experiente, ele já era para ele analisar tudo isso, ó, só a consequência vai vir. Não, o que ele faz? Cede. Então, quando Sarai diz, a minha desonra caia sobre ti, a minha desonra é culpa tua, ela não estava errada. Porque quando ela se casa com Abrão, ela está se colocando sob a autoridade de Abrão. Então é para Abrão proteger ela também. É para prover, é para guiar ela e para proteger também. O que é esse guiar? Se ela dá um plano errado, se ela decide fazer uma coisa errada, o que é que a esposa dela fazer? Esse teu plano está errado. E você vai trazer desgraça para ti e para mim também. Os irmãos lembram que quem era que tinha autoridade para desfazer o voto do esposo? Marido. Fez um voto tal, que tu ia fazer isso, isso, isso. Tu não pensou bem, não. Tem isso. Não analisou. Cheguei pro sacerdote, só estou anulando o voto que a minha esposa fez porque ela não pensou nisso. Ele tinha autoridade para desfazer o voto dela. Ela não tinha autoridade para desfazer o dele. Por quê? Porque quando ela se casou, ela saiu da autoridade do pai dela, que tinha autoridade para desfazer o voto dela, e se colocou sob a autoridade do esposo dela, que tem autoridade para desfazer o voto dela. Porque ele é que vai olhar o prisma todo e assumir a responsabilidade. O certo, eu não estou dizendo que o homem é cabeça da mulher para tomar a decisão errada. Mas o certo ou errado, quando o homem assume essa responsabilidade, cai nas costas dele. Então ele tem que pesar bem essa questão. Lembra do título? A autoridade do marido cristão. Não é só de dizer o que é para fazer. É também de assumir a responsabilidade sobre a decisão que ele tomou. Que ele vai poder dizer, ó, a culpa é da mulher que tu me deu. Senão, a culpa é tua. Eu falei, foi para tu. O cabeça não é tu. Então a culpa é tua. A autoridade é tua, mas a responsabilidade também é tua. Então tu tem que estar centrado, tu tem que estar atento para tomar uma decisão que não prejudique nem tu e nem a tua esposa que está sob a tua autoridade. Porque se ela for prejudicada, a culpa é tua. Já pensou como é que é? Se a mulher sofre um prejuízo por causa de uma decisão do marido, o senhor vai cobrar o marido. Se a mulher toma uma decisão e o homem reforma a decisão da esposa, você vai dizer, eu vou cobrar de ti. Tu para pensar se tu tem que fazer isso ou não. Se tu está tomando a decisão certa, porque eu vou cobrar de ti no final. Porque se qualquer desgraça se abater sobre a esposa ou sobre os filhos, a responsabilidade é tua. Imagina uma sala de aula. Se acontece um problema sério na sala de aula, você cobra dos alunos, você cobra do professor. Você cobra do professor.
é porque ele está na posição de autoridade. Então, se ele toma uma decisão errada, o pessoal vai cobrar ele. Está querendo dizer que os alunos não têm culpa de nada? Não, mas a responsabilidade é dele. Então, quando o Senhor colocou o homem como cabeça da mulher, ele deu ao homem uma autoridade, uma posição, e tem texto, de poder, uma posição de autoridade. Só que ele também colocou no homem uma responsabilidade que ele não colocou na mulher. Aos casados, a mulher não responde pelo marido diante de Deus. No sentido do lado, no sentido do casamento. Mas o marido responde pela mulher. O senhor pode dizer, a responsabilidade é tua, a cabeça é tua. É tu que tem autoridade para reformar a decisão dela ou não. Tu tem que ser de juízo melhor que o dela para poder tomar a decisão, de repente, de mudar uma escolha que ela fez, para ela não ser prejudicada. Tu tem essa autoridade. Mas tu também vai assumir a responsabilidade se tu tomar a decisão errada. Ou se tu ouvir ela em uma coisa que tu não deveria ouvir. Ou se não ouvir numa coisa em que deveria ouvir também. O homem cristão, o marido cristão, ele tem que ser humilde. Ele tem que ser firme. O lado adventista fala muito disso. Ele tem que ser firme e ao mesmo tempo ele tem que ser humilde. Tem que equilibrar isso. Ele tem que ceder quando é dever ceder. Mas ele também tem que ficar duro igual a rocha. Quando ele tiver que ser duro igual a rocha. Quando ele vê que teve uma coisa que ele não viu, que a esposa veio, a mulher disse assim: aconteceu tal coisa, você diz, opa, realmente, eu vou tomar a decisão errada aqui, eu vou olhar direitinho. Mas também quando ele tomar a decisão certa, não vou dormir com o Sarai. E a mulher disse, não, mas pode dormir. Disse, eu não vou. Acabou-se. Pagar. Faz igual o José, sai, nem com a mulher agarrando e sai correndo. Fica na capa para trás. Vai-se embora. Pois é, mas ele já foi convertido. Então, a rua esse aí não foi. Mas tem uns que diz, se fosse hoje, dizia que ele era chola. Mas ele não tinha mulher. Período. Vai lá do período. Temos, O nós, cachorro foi bom. Fez a coisa certa. nós temos muitos textos, nós temos muitas orientações sobre essa questão do marido ser o cabeça, né? A sua esposa, o cabeça do lar. Essa lição aqui pra gente é em especial para ensinar isso. Que o homem, ele recebeu uma autoridade divina. Eu vejo dois erros aí. Né? Eu vejo o homem sem querer assumir a responsabilidade e vejo a mulher avançando o sinal, que não é a responsabilidade dela. Então, juntando essas responsabilidades todas, a responsabilidade maior recai sobre o homem. Porque ele deveria assumir a responsabilidade que não assume, aí deixa a mulher tomar uma atitude errada e a culpa só aumenta. A culpa dele como cabeça só aumenta, por não ter assumido a responsabilidade dele. E aí a mulher vai tomando o fôlego dele, ele deixa mesmo que já não quer assumir a responsabilidade, deixa a mulher tomar de conta. E é o que mais tem nas igrejas assim. E se zanga, se falava, é homem zangado, é macho. Nessas horas é macho, mas aí deixa a mulher tomar o fogo. Depois acha ruim, Depois acha ruim. Até porque também é assim, em vez deles fazer papel de homem, de bancar a casa com tudo, eles não fazem isso, e às vezes a mulher vai na frente. Mas deixa a mulher ir trabalhar para sustentar, E eles ficam em casa. que seria uma responsabilidade dele, e agora ele vai descansar em vez de sustentar. Rapaz, coisa só Jesus na causa. Aí as mulheres morrem mais cedo, deixam os filhos, e a responsabilidade é deles, né? Ele bota uma madrasta. E a mulher, depois que ela arruma o emprego dela, que tem o dinheirinho dela, que tomou o fôlego do marido, tchau. Não depende de tu. Era para depender, mas não depende de tu. E Maurício, outra coisa também, toda coisa que a gente vê, né? Eles buscavam a Deus, né? A resposta. Aí a gente vê bem aí que nenhum dos dois procurou ver qual era a posição do Senhor. Já foi logo, não consultaram, já foi logo aceitando
né? Verdade. A maioria hoje erra na escolha, logo. Foi logo. Não vai nem muito longe que nem Adão. que Não nem Adão. entrava nem. Já erra logo na entrada. Já começa errando isso aí. Verdade. É que o Senhor. Uma história hoje lá no aí que diz que o pessoal da igreja está ajudando um senhorzinho lá, um homem lá e um casal de dois. Aí o filho dele tinha mais ou menos assim, uma condição financeira. Aí ele disse que perguntou para ele como ele não está ajudando. Ele disse, não, pastor, eu ajudo. Aí depois não, pastor, realmente eu não estou ajudando como eu deveria ajudar, mas é porque minha esposa não deixa. Mas assim, né? Aí eu dizendo pra Essa aí é Aniel, a pura realidade. aí eu dizendo pra Aniel, você é desse jeito aí mesmo, Aniel. Eu digo, é desse jeito também, digo, eu vou arrumar uma mulher. Aí eu estiver precisando de tudo. Se ela disser, não, tu não vai, pois tu não fez Não, tudo. não. Tu não vai ter tudo. Poxa, Como é que é? Tu vai ajudar tua mãe? o Leandro vinha pra casa, a mãe dele toda noite a Maria ficava pensando, mas o que é que tu vai fazer lá toda noite? Toda noite tu quer ir lá. E eu vou. Ele não era muito cabeça, não, mas ele ia. E ele, a mãe dele, toda noite ele ia ver a mãe dele. Toda noite. Quando ele estava morando aqui. Leandro, ela brigava com ele. Porque ele Sim. É assim, o homem casa. A mãe dele não vai deixar de ser mãe dele, mas ele tem a obrigação dele com a mulher dele. A mãe dele, né? Ele vai visitar, mas não pode deixar a Outro mulher. ponto. A família dele é os filhos dele e a mulher dele. Lá ele tem a obediência e tudo, mas a responsabilidade é dele. Agora os maridos querem deixar as mulheres pelas mães e ele já deixou a mãe pela mulher. Eu creio que na continuação do estudo a gente vai conseguir alcançar esse ponto. Um detalhe. Quando o homem casa, a prioridade dele, para o Senhor aqui no caso, é a esposa dele. É porque ele tem casa agora. Por exemplo, quando ele está dentro da casa do pai dele, tem um cabeça na casa, não tem? E não é ele. É o pai dele. Agora, quando ele casa, quem é o cabeça da casa dele? É o pai dele? Da casa dele? Ele agora vai deixar de ouvir o pai dele. Ele vai deixar de cuidar da mãe dele. De ouvir os conselhos da mãe dele. Não, mas peraí, agora. O pior é que tem alguns que deixam, por causa das esposas. Tem mais. Tem alguns que deixam. Eu acho errado, assim, eu sou mãe, Tem os eu dois tenho um casos. filho, mas eu não acho interessante o homem dizer para a mulher, a minha mãe, eu amo a minha mãe mais do que tu. Tu é em segundo lugar, minha mãe, eu acho que não, se é, mas fique para si, meu amigo. Não vai dizer para a mulher que isso é. No caso, então. Não, não casa. E é assim, Eu acho que isso é errado. e essa questão. Eu acho que eu não aguentava isso aí. Essa questão é muito distorcida. Não é questão de desprezo, não é questão de desonra, porque se ele se casou e ele abandonou a mãe, ele comete uma quebra do quinto mandamento. Ele está desonrando a mãe dele. Só que aí tem um ponto também. Ele fez o que ele casou, não casou? A relação dele é como a relação de Cristo com a igreja. Agora, a esposa dele está sob a responsabilidade dele. Ele não é um só com a mãe dele, não é A um gente só com a percebe esposa. que certas coisas, Pode ir para o extremo. não pode abandonar os pais. certas coisas é assim, ó. Eu vou citar aqui uma questão para você resolver, então. Minha mãe, minha esposa. Aí eu vou dizer, eu amo mais minha esposa do que minha mãe. Vai ser relativo, algum vai achar que pode amar, outros vão achar que não. Aí o contrário, eu amo mais minha mãe do que minha esposa. Também é relativo, alguns de vocês vão achar que está certo, outros vão achar que está errado. Eu acho que ele tem o amor dele pela esposa dele e o amor da mãe dele. Quando se fala de amor, se alguém diz assim, eu amo minha esposa, eu amo minha mãe, eu acredito que não há necessidade de você estar dizendo, eu amo mais, não há essa necessidade. Amor de mãe, qual é o amor que ultrapassa o da mãe? O amor da mãe é diferente do amor da mulher. Pois é, por isso que Qual é o amor que ultrapassa o da mãe? Quando Jesus diz assim, embora a mãe de vocês se esqueça de vocês, eu me lembro, qual é o amor único que ultrapassa o amor da mãe? O amor de Cristo. Porém, quando você casa, você tem que casar por amor. Agora, existe um amor superior ou um amor inferior?
Hein? Tem um amor superior e outro inferior? Tem, Creuza? Você tem um amor superior. Um superior e outro inferior, é assim? É o que eu vejo alguns dizer, né? Que tem. É, mas esse é o que eles dizem. Mas isso não. Mas o certo não. Por exemplo, Qual é eu a não necessidade de quero, assim, eu amo mais fulano que ciclano? Existe isso, eu mas... não quero que um filho meu diga isso na frente da mulher dele. Porque eu jamais quero ver ela se sentir assim uma pessoa desprezada, Mas o sabe? amor da mulher é diferente do amor Mas do homem. todo mundo sabe disso, mas não é necessário falar. Se você ama a mãe mais do que a mulher, mas fique na sua. Trate O amor seu de Deus, ele é Aí, maior. o homem pode ser o quê? Eu não vou desprezar minha mãe por causa da minha mulher. Aí tá certo. Porque, Certo. no caso, ele não pode desprezar Desprezar a mãe por causa da mulher, Não. né? Mas também a mulher tem que fazer Isso é por amor. onde. Amor quem? A mãe. Pois é, mas Agora eu vou deixar minha esposa porque minha mãe está... quer que te Bom, desprezar meus pais. Se no início ela diz assim, é bom que tu não... Olha, tu já está errado em não ter escutado tua mãe. Olha, não casa com fulano que não... Ela estava certa. A mãe sabe o que é melhor para o filho. Aí ela entra. Aí depois vem os problemas. Mas tem mãe que não quer que o filho case. Agora já tem mãe mãe também também que que quer quer Tem separar. ciúme demais. Existem os dois extremos, né? É, E é esse sistema aí que a gente tem que correr para longe. A maioria dos filhos não escuta a mãe, não. Quando ela fala, meu filho, olha, essa mulher aí não é pra você. Agora é como também E nem o pai. a mulher E nem não o pode pai. querer impedir E do nem o filho pai. cuidar da sua mãe, visitar sua mãe. Aí é outro erro, né? É, só para tomar a diretriz aqui que eu creio que é pacificada. Tem um mandamento. Quinto mandamento de Deus. Honrar pai e mãe. Se o homem, ou a mulher, tanto faz. Se o homem vai se casar com alguém, ou se casou com alguém, já está casado, vamos colocar que está casado. E o cônjuge diz para ele abandonar a sua mãe, ou desonrar a sua mãe, não cuidar dela, Adão e Eva e Abraão e Sarai. É só pegar esse exemplo aí. Não, larga tua mãe de mão. Eu disse, não, largar minha mãe de mão não. Mas eu tô mulher de não estou importando a sua cabeça aqui. Eu vou largar minha mãe? Tu já leu o mandamento? Para não desonrar pai e mãe? Já leu? Ou então, não vou desonrar não. Não, mas é porque eu disse, mas peraí. Estou errando alguma coisa? Fale com respeito. E eu vou te ouvir. Ah, então tu ama mais Agora, tua se mãe. estiver certo, Né? eu te ouço. Se não tiver, Não, aí tu ama mais tua mãe. É, nesse ponto eu amo. Porque tá dentro do que tá certo, né? É o que Deus pede. Vai estar quebrando o mandamento. A grande questão é entender isso. É o que Adão e, no caso, Abrão, deveriam ter avaliado. Quando vem a palavra de Eva vem contra a palavra de Deus. Aí, Adão tem que escolher ou Deus ou Eva. Quando Sarai fala, a palavra de Sarai vai contra a palavra de Deus. Então, Abrão tem que decidir ou a palavra da minha esposa ou a palavra de Deus. Aí o equilíbrio é esse. Eu sou um homem casado. A palavra da minha esposa está em contra a palavra de Deus? Tem que avaliar isso. Está em contra a palavra de Deus? Então, não. Não, eu sou tua esposa. Não importa. Se eu me deu autoridade, tu está em contra a palavra de Deus, nesse ponto eu não te ouço. Porque Adão caiu, porque deu ouvido à voz da mulher, que falou contra a palavra de Deus. Aí eu não te ouço. Agora, quando tu me der um conselho, conforme a palavra de Deus, eu digo, é minha esposa, isso aqui eu não te ouço. Porque o problema é esse. Não é ouvir a mulher, é ouvir quando ela fala contra Deus. Isso é amor, senhor. Guardar mandamento é amor. Se a mãe está certa, ok, é mandamento. Se a esposa está certa, é mandamento. Se os filhos estão certos, é mandamento. Nem sempre. Aquele que quer que a mulher ajude a família dele, mas não dele ajudar a família. Ele não ajuda. Aí, como é que pode Eu ser? tenho uma história, eu vi a história da mulher. Aí O não homem, pode. uma história que eu vi ele tinha convidado a família da mulher dele para almoçar na casa dela. Tu viu aquela história? Aí ela não foi? Aí ela pensou que ele tinha convidado, não era a família dela, era a dele. Era dele. Aí ela não fez o almoço para ele, porque ela estava pensando que era da família dele. Só que não, ele tinha convidado, era a família dela. Ele disse assim, Aí ela hoje aprendeu a lição ainda. hoje a minha família, Família, aí vem ele falou, almoçar. a minha família vem almoçar.
isso aqui. Aí ela foi e disse pra ele, pois te vira, com o que tem aí, e saiu. Come na geladeira. E ele saiu, foi pro serviço. Quando ele chegou, que ele perguntou, graças com a moça, ele disse, não fiz almoço não, meu filho. São de Foi- casa. Aí ele foi contar pra ela que a família que ele disse que era a família dele, era a família dela. Aí ela ficou agoniada. A minha irmã mandou essa mensagem no grupo. Aí eu disse assim, ela sentiu isso bem, porque ele agradava muita gente e ela não gostava da família dele. Aí ela foi perder o marido dela. Aí eu disse, lembra, tu viu a mensagem que a Nela mandou? Foi isso daí, foi o que ela sentiu na pele. É isso, moço. Que o Senhor possa nos dar a sabedoria para sabermos tomar as decisões corretas. As mulheres aprenderem a ser submissas a seus maridos no Senhor, quando eles estão sendo dirigidos pelo Espírito de Cristo. E os homens tomarem decisões que honrem o Senhor, jamais ouvirem suas mulheres quando elas falam contra o Senhor e ter uma postura firme de manter-se sempre ao lado daquilo que a palavra de Deus fala. Tá? O Espírito do Senhor possa nos dirigir para tomarmos boas decisões e honrarmos em Cristo.